Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. Um jogo que o Internacional poderia ter saído com a vitória, né? Quem acompanhou o jogo Nacional e Inter no Estádio Parque Central, em Montevidéu, na noite de hoje, sabe que o Internacional não fez assim uma partida brilhante, mas jogou os dois tempos no mesmo nível. E jogar os dois tempos no mesmo nível era um desafio, né, para essa temporada. A gente sabe que o Internacional ele tinha caído muito de produção no segundo tempo das partidas, e a gente sabe também que o Internacional, às vezes que não jogou tão bem o primeiro tempo, o segundo tempo jogou um pouco melhor. Então não havia no Internacional um equilíbrio entre primeiro e segundo tempo. No jogo de hoje, a gente pôde perceber esse equilíbrio. O Internacional parece estar encontrando um preparo físico melhor. E o Internacional não criou grandes oportunidades no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou 1-1 e ninguém mereceu nada mesmo, o placar justo, 0-0 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o Internacional começou a encontrar alguns espaços. Não foram muitas oportunidades, como eu já disse, o Internacional não jogou uma partida brilhante, mas teve algumas chances, algumas situações que o Internacional esteve ali próximo de marcar, até que fez o seu gol, né? O Internacional, mais ou menos aos 17 minutos do segundo tempo, marca o gol através de Alan Patrick, num passe muito legal, uma jogada bem trabalhada. A assistência foi do Pedro Henrique, e o Alan Patrick, o nosso craque, né, abre o placar. A partir daí, o Internacional, imediatamente após o gol, já faz duas substituições, entra Wanderson e Alemão no lugar do Pedro Henrique e do Luiz Adriano, e aí o Internacional começa a dar um fôlego novo para o time, mas perde um pouco qualidade, né? O Wanderson com uma partida muito abaixo do que o Pedro Henrique vinha fazendo, e olha que o Pedro Henrique até nem estava fazendo uma partida assim tão boa, exceto pela assistência. Foi uma partida bem apagada do Pedro Henrique até. E Luiz Adriano, sim, realmente não jogou nada e foi substituído pelo Alemão, que também não fez nada. O Alemão vem fazendo um 2023 terrível, péssimo, né? Teve algumas pequenas participações assim no ano de 2023, que ele conseguiu pelo menos fazer gol, mas nas últimas partidas, especialmente falando sobre o jogo de hoje, o Alemão foi inexistente, né? Ele foi tosco, enfim, não desempenhou, né, uma grande partida. Mas apesar disso tudo, o Internacional sairia hoje com a vitória do Estádio Parque Central. O problema é que o Inter tem um problema muito recorrente. O Internacional, ele repete o mesmo problema, a bola aérea. E a gente imaginou, no momento que o Moledo entrou, que o Inter ficou com 3 zagueiros, eu pensei, vamos quebrar todas as bolas, vamos jogar todas as bolas para a arquibancada, né? E o Moledo vai ajudar nessa bola aérea. E infelizmente o Moledo falhou. O Moledo não estava presente no lance, não dobrou a marcação no lance, e o Mercado subiu na altura do umbigo do adversário, né? O Mercado, ele tem uma incapacidade de cabecear assim que eu não consigo nem compreender. Mas eu não vou aqui responsabilizar individualmente nem Moledo nem Mercado, porque foi uma falha sistêmica, né? O sistema defensivo do Internacional não funcionou na bola aérea e não vem funcionando na bola aérea já há algum tempo. Acho que se pegasse a temporada de 2023 do Internacional e excluísse dessa temporada de 2023, os gols que o Inter levou por bola aérea, a nossa temporada seria bem melhor do que tem sido, né? Seria uma temporada melhor do que está sendo 2023. Mas é bem triste, sabe? É bem triste tu chegar a construir uma vitória. Teve o pênalti marcado contra o Inter e muito bem anulado pelo árbitro, porque houve sim uma falta na origem da jogada, né? Então, logo depois disso, a gente pensou, poxa, a gente comemorou como se fosse um gol, né? Porque afinal de contas o Inter não ia levar aquele gol.
de pênalti, né? Porque estava se desenhando que o Nacional cobrando o pênalti empatava a partida. 3 minutos depois o Inter vai lá e deixa o Nacional empatar. Isso irrita, isso é irritante, porque é um erro recorrente e a gente sabe que é um problema crônico do Internacional a bola aérea. Então o que fica dessa partida? Bom, primeiro eu vou falar da parte negativa. A parte negativa que fica é que o Internacional ainda não está classificado, tem chance ainda de ser eliminado da Libertadores, e seria, né, se fosse eliminado, seria eliminado dentro do estádio Beira-Rio diante da sua torcida, o que é bem triste. O que seria um cenário o pior possível, né, ser eliminado dentro do Beira-Rio, sendo que estava classificado até os 43 do segundo tempo. Fica também a dica para que o Mano Menezes treine fundamentos. A gente precisa treinar para não levar gol de bola aérea. Fecha o treinamento só nisso. Fica a tarde toda, o dia inteiro, cruzando bolas na área do Inter e a zaga do Inter tirando. Os atacantes tentando cabecear, os zagueiros reservas tentando cabecear e os nossos zagueiros tirando a bola. Faz só isso. Treina só isso. Esquece os outros treinamentos de fundamento. Treina esse fundamento. Por favor. O Internacional precisa parar de tomar gol de cabeça. E parar de tomar gol de bola aérea. Porque isso está prejudicando a nossa temporada. E a gente não sabe até quando, até que ponto isso vai prejudicar a nossa temporada. Até que a gente não tenha mais nada, né? Será que no jogo da última rodada contra o Independente de Medellín, daqui a 3 semanas, né? E são 3 semanas, isso é muito bom, né? Diga-se de passagem. Será que essa bola aérea também vai ser um problema? Porque a gente falou muito em preparo físico aqui. A gente falou já bastante sobre preparo físico. Mas hoje o preparo físico não foi o nosso problema. Nosso problema foi a bola aérea, né? Que já é também um problema recorrente. Então, assim, ó, o que eu tenho para dizer? O Internacional vai para o último jogo no Beira-Rio, diante do Independente de Medellín, podendo ainda ser líder do grupo. Ele pode vencer a partida e ser líder do grupo. Claro, muita coisa depende do resultado de amanhã, do Independente de Medellín contra o Metropolitanos. Caso o Metropolitanos faça frente e vença a partida, as coisas podem melhorar. Talvez um empate ainda nos classifique. Mas, se não, a gente vai chegar na última rodada precisando sim de uma vitória, né? Contra o Independente de Medellín. E aí, vou dizer uma coisa para vocês. Ou a gente é primeiro do grupo, ou não é nada, né? E ser primeiro do grupo pode ser interessante, mas não ser nada também não é legal. Então agora, vamos focar no Brasileirão. A gente tem um jogo contra o Vasco, que é o último jogo agora antes da parada FIFA. E durante a parada FIFA, vocês precisam focar em preparo físico e bola aérea defensiva. Porque o Inter precisa muito parar de tomar gol na bola aérea defensiva. Isso é sistêmico, isso é fundamento. E é preciso que seja corrigido. Se a gente quiser alçar novos voos. É claro, o Internacional tem uma grande chance de se classificar. O empate não foi de todo um resultado ruim. Mas a gente precisa de muito mais. A gente precisa agora de uma vitória convincente contra o Vasco. E a gente tem plenas condições. O Vasco está no Z4. O Vasco vai ser rebaixado provavelmente esse ano. O Vasco acabou de tomar um sacode do Flamengo por 4-1 no Maracanã. Então, assim, dizer que o Vasco é um grande adversário para nós no fim de semana, não. O Internacional precisa fazer o placar. E eu, sinceramente, eu não tô aqui para tolerar o Internacional perdendo ou empatando pro Vasco, né? Pelo amor de Deus. O Internacional precisa se dar o respeito. Diante da sua torcida contra o Vasco, o Internacional precisa se dar o respeito e ganhar esse jogo. Eu saio desse jogo de hoje da seguinte maneira. O resultado até não foi de todo ruim. Mas podia ter sido melhor, né? Podia ter sido melhor. O Inter podia não ter levado esse gol. Gostei, sinceramente, gostei do desempenho do Internacional. O Internacional até que não criou tanto, mas foi efetivo, chutou com mais pontaria.
O goleiro do Nacional do Uruguai foi o melhor jogador em campo, né? O melhor jogador em campo foi o goleiro deles, porque ele fez alguns milagres. E é claro, teve alguns lances ali que estavam impedido e tudo, e que não valeram, né? Mas a gente viu que o cara tinha bons reflexos, o cara salvou muita coisa por ali, né? Então, se o goleiro do adversário é o craque da partida, a gente dorme um pouco mais tranquilo de que o Internacional produziu, né? Então, assim, eu faço a minha crítica contida aos problemas que o Internacional ainda tem. O preparo físico parece que já está melhorando, ainda tem que melhorar um pouco mais, mas já está melhorando. A gente já está com mais peças de reposição, hoje tinha muito mais jogadores em condições de atuar, muito mais jogadores no banco de reserva, tinha opções para mudar a história do jogo. Gostei que a gente tinha mais banco de reservas hoje, e cada vez vamos tendo mais banco de reservas. Arangues ainda nem estreou, Gabriel daqui a pouco começa a ficar disponível também. Então, assim, já estou começando a gostar do que eu vejo. Mas a gente precisa corrigir a bola aérea defensiva. E a gente precisa corrigir os pequenos problemas que a gente tem ainda, né? Essa transição que tem que ser um pouco mais rápida, a efetividade lá na frente para meter mais bola na rede, né? Criar mais situações de gol. Enfim, acho que o Inter está num caminho certo. Por isso que a minha crítica é contida. Mas tá bom, vamos lá. Vamos lá, vamos seguir. Não tá morto quem peleia. O Internacional vai conseguir a primeira colocação desse grupo da Libertadores, é o que eu acredito, é o que eu confio. Mas agora, foco no Brasileirão. Nós temos que melhorar nossa posição no Brasileirão, né? 13º não é o tamanho do Inter. A gente tem que ir para cima. Temos que subir e temos que conquistar pontos. Começando com uma bela vitória sobre o Vasco nesse próximo fim de semana. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, não esquece de comentar aí embaixo, me diz também o que vocês acharam da partida. E a gente se vê aqui no vídeo de amanhã. Valeu!